A paz do Senhor, meus irmãos, alunos do CFO. Estamos aí no curso de formação de obreiros, dando seguimento às nossas aulas. Nós vamos estar falando hoje aí de epístolas gerais, falamos já das epístolas paulinas, e hoje vamos começar aí falando da epístolas gerais. Nós vamos primeiro fazer uma introdução e depois entrarmos propriamente aí nelas, tá bom? Seja bem-vindo, continue conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica lá em se inscrever. É, Também dá aquela toque lá no sininho, senta o dedo aí no sininho aí, nos ajuda. E também, se gostar da nossa aula, dê um joinha. Se não gostou, dê lá um negativo lá que não gostou também. Mas enfim, esteja participando aí conosco, que é importante aí no feedback. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, também fique à vontade, tá bom? Vamos à nossa aula hoje. Vamos à introdução. Primeira parte é a introdução às epístolas gerais, tá? O conjunto de epístolas, as quais chamamos de gerais ou até mesmo universais, esse conjunto é formado pelas seguintes epístolas: a Epístola aos Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e também de Judas, tá? São essas as epístolas chamadas gerais ou até mesmo universais. Essas epístolas foram escritas durante uma era de perseguição e apostasia. Esse era o contexto em que elas foram escritas, né? De muita perseguição e também da apostasia. Tá? E por muitos anos, no primeiro século, os crentes tiveram permissão para propagar o evangelho e gozavam de paz sob o governo romano. Mas no fim da sexta década ali, a situação mudou e os crentes judeus, no caso, foram dispersos por toda parte do mundo até então conhecido, tá? Então eles tiveram no primeiro momento aí uma liberdade de levar o evangelho, porém foi depois perseguidos e aí com a perseguição vieram estar dispersos e aí se espalharam pelo mundo de então conhecido, tá? Aí com o crescimento da igreja surgiram perguntas a respeito de doutrinas, de regras judaicas, que deveriam ser conservadas e reforçadas pela igreja primitiva. A igreja do primeiro século, ela precisava de ter essas respostas às questões doutrinárias e também da questão das regras judaicas, o que deveriam proceder, sim ou não, tá? Então essas epístolas, elas servem de guia explicativos para muitas dessas doutrinas. Também o valor desses livros continua mesmo desde o primeiro século. O que acontece? Quando vem essas questões, essas perguntas a respeito das doutrinas e também das regras judaicas, essas epístolas elas foram escritas respondendo às questões e também dando uma diretriz na questão doutrinária. Tá? Agora, quando nós olhamos para ela nos dias de hoje, elas continuam as atuais. Elas valem para nós desde o primeiro século e não mudou e não vai mudar. Tá? São as mesmas doutrinas de antes, hoje e será até o arrebatamento da igreja. Então hoje enfrentamos os mesmos problemas que os crentes dos dias aí do Novo Testamento, né, do início do Novo Testamento, da igreja primitiva, estiveram enfrentando. Então nós temos aí graças a Deus, e a esses homens que escreveram essas epístolas que usado pelo Espírito Santo chegaram até nós e nós temos aí esse material e essas doutrinas para que possamos fazer conforme a vontade de Deus. Vamos ver aí o panorama histórico aí das epístolas gerais. Vamos primeiro aí ver no aspecto político, tá? O governo romano mantinha uma atitude tolerante e protetora perante diversos grupos religiosos existentes naquele vasto império, né? Ele tinha a tolerância, né? E até protegia aí esses grupos religiosos, tá? Desde que as suas práticas não interferissem ou não entrassem em conflito com os interesses do Estado. Então, uma vez que você professasse uma fé ou tivesse uma religião lá e essa religião não atrapalhasse aí na questão aí do império e nos interesses do Estado, para Roma o governo ele não se preocupava muito não e até de certa forma protegia, tá? E uma das religiões assim protegida era o próprio judaísmo, tá? O judaísmo era uma religião protegida aí pelos romanos. Dada a origem judaica do cristianismo, os cristãos primitivos eram aceitos em pé de igualdade aos judeus. Nós falamos muito aí na aula passada
do judaísmo e o cristianismo, pelo fato de entender que o cristianismo era uma ramificação aí do judaísmo, então também eles eram aceitos em pé de igualdade com os judeus, é, que não provocasse desordem, tá? E então passaria desapercebido sem qualquer tipo de problema, não teria aí nenhum tipo de perseguição. E aí esse era o panorâmica aí no caso político no início. Então não tiveram nenhum tipo de perseguição porque não estavam trazendo a nenhum risco aí ao governo de Roma. Tá? Aí no final do século VI depois de Cristo, as coisas começaram a se modificar, né? Surgiu durante o reinado do imperador Nero uma feroz reação contra os cristãos, né? Quando Nero ele assume o império e passado ali o tempo, quando ele bota fogo em Roma, né? E a gente sabe da história, ele começa a fazer uma perseguição contra os cristãos. Tá? Essa reação contra os cristãos foi a ocasião em que de seu aprisionamento, né, do aprisionamento do apóstolo Paulo, tá? E também, consequentemente, a morte dele. A atitude oficial do governo romano perante aos crentes sofreu uma radical mudança da antiga tolerância para uma nova e aberta hostilidade. Então, o povo sofreu muito quando vem então a perseguição aí no século VI, tá? Os crentes de Jesus passavam a ser incompreendidos pelo grande público, que interpretava erroneamente, né, claro, as doutrinas de um Deus invisível e um Salvador ressurreto, e um julgamento futuro que iria destruir os poderes políticos do mundo secular. Então, todas essas coisas aí, o Deus invisível, o Salvador ressurreto, o julgamento dos poderes políticos secular, que tinha nas doutrinas aí da, da- dessa nova religião, né, no caso aí os cristãos, levou aí também a estar cada vez mais o imperador perseguindo a igreja, né? Vamos ver aí então no campo eclesiástico, o panorama histórico, né? A igreja cristã foi inicialmente constituída de judeus crentes, né? Foi os judeus que se converteram em Jesus Cristo. Quase aí não existia nela crentes gentios, isto é, os não judeus. Tá? Então, o primeiro momento, a igreja era só composta por judeus, os crentes eram todos judeus, não existia gentios. Mas com o decorrer do tempo, cada vez mais os gentios iam se convertendo a Jesus e integrando-se na igreja cristã, no caso já existente somente de judeus. Então a convivência de judeus e gentios nas mesmas congregações acarretou certos problemas, tá? Os crentes judaicos, por exemplo, achavam que os gentios que haviam se convertido deveriam guardar a lei mosaica, que eles deveriam cumprir aí os ritos da lei. E aí o conflito surgido em razão dessa questão ocasionou-se uma reunião do Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15. Tá? Teve esse concílio. E entre os assuntos aí debatidos pela igreja cristã naquela época, figuraram o seguinte: o gentio é salvo só pela fé, ou, ou também pela observação da lei? Essa era a questão. O gentio salvo pela fé ou também pela questão da lei? Então, o gentio tem que circuncidar para ser salvo? São as questões que foram levantadas. Se o gentio não precisa observar a lei mosaica, qual a relação entre a salvação pela fé e o comportamento ético e moral? Outra questão: qual é a relação entre a fé e as obras? O que fazer com relação às heresias que iam penetrando na igreja, causando dúvidas e divisões? O concílio ele veio tratar esses assuntos aí, respondendo esses assuntos. O irmão sabe, é claro, que a questão da observação aí da lei mosaica e dos ritos mosaicos ficou somente para os crentes, no caso judeus, sendo que os crentes agora gentios não teve necessidade, e aí a doutrina que nós já estudamos nas epístolas paulinas, a Paulo traz enfatizando e combatendo esse querer de impor para eles aí a observância da lei e também dos ritos da lei mosaica. Tá? Vamos ver então a exposição das epístolas gerais, né? Vamos falar aí das origens dessas epístolas, tá? Elas foram chamadas a partir de Eusébio, o historiador da igreja, é, de católica, né? Gerais, ou universal. A palavra católica ela significa universal, tá? Então o historiador Eusébio ele usou essa expressão de católica, né, gerais ou universal.
O termo provém lá do grego, que é católicos, tá? Que significa geral ou universal, tá bom? Então, a palavra católico tem o significado geral ou universal. E aí foi usado pelo historiador Eusébio essa expressão, tá? Então, 13 das epístolas, né, cartas contidas no Novo Testamento, são de autoria do apóstolo Paulo. Então, 13 do apóstolo Paulo, elas são chamadas de epístolas paulinas, que nós já falamos delas aí. Agora, as 8 restantes, a partir de Hebreus, na ordem que aparece aí na Bíblia, no canon para nós, né, a distribuição dela, são de autoria de diversos escritores, tá? E elas são chamadas de epístolas gerais. Então, as 13 primeiras epístolas chamadas de epístolas paulinas, porque foram escritas pelo apóstolo Paulo, e ela vai desde 1 Coríntios até Filemão, e depois aí Hebreus até Judas, são chamadas de epístolas gerais, porque são de natureza de alcance universais. Não foram endereçadas à igreja em particular ou a pessoas individuais, como é o caso das as epístolas aí que Paulo escreve, elas direcionadas às igrejas, especificamente, uma ou outra aí que foi por uma gama de igrejas, mas aqui não, aqui elas são universais e gerais, não são diretamente a uma igreja em particular, tá bom? Ou até mesmo a uma pessoa, como Paulo também escreveu a uma pessoa. Então, à medida que o movimento cristão ele foi crescendo e se espalhando além das fronteiras da Palestina, distâncias geográficas cada vez aí maiores, aí eles tiveram que introduzir o uso de cartas, tá? Essas cartas, ou até mesmo epístola, como queira, cartas apostólicas, foram mais tarde reconhecidas pela cristandade como divinamente inspirada, tá? Elas foram consideradas como cartas inspiradas. E cada uma dessas cartas que se encontram no Novo Testamento foi escrita em resposta a algum problema ou pergunta apresentada aí pelos seus leitores. Então, como nós já falamos aí, lembra de Tito, que veio até Paulo, apresentou o problema de Corinto, Paulo mandou a segunda carta, que para nós é a segunda carta aos Coríntios, né? Então as epístolas são ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo e, como tal, indispensável para todos nós, os crentes em Jesus, tá? Por quê? Porque ela vai responder nos dias de hoje problemas e perguntas apresentadas aí pelos leitores, dúvidas que têm acerca do Evangelho. Nós encontramos aí respaldo e resposta dentro dessas epístolas para a igreja, tá bom? Vendo aí na questão da epístolas, a exposição das epístolas gerais, vamos falar aí da canonicidade, né? As epístolas gerais nos ajudam a compreender a experiência da igreja do primeiro século lá e no seu crescimento. Circulava entre as igrejas daquela época muitos relatos e cartas de autoria as mais diversas, tá? Não tinha só essas que nós usamos, tá? Essas que foram consideradas foram canonizadas e consideradas inspiradas pelo Espírito Santo. Mas circulava entre as igrejas daquela época muitos relatos e cartas de autorias das mais diversas. A igreja primitiva desempenhou um papel fundamental no sentido de examinar, analisar, escolher e preservar as epístolas e livros para gerações futuras reconhecidos como inspirados por Deus, tá? Quais deles eram verdadeiramente inspirados pelo Espírito Santo e que deveria ser considerado canônicos? Qual deles seria, né? A escritura canônica são aquelas reconhecidas como inspiradas por Deus e, portanto, ela tem um parecer normativo para os cristãos. Ela tem essa função de trazer normas para a vida cristã, tá? E os anciões e os patriarcas da igreja aplicavam cada escrito pelo menos 4 testes ou provas para determinar a sua aceitabilidade. Tá? Qual eram os 4 testes ou 4 provas? A apostolicidade, tá? A universalidade, o conteúdo e também a inspiração. A apostolicidade, ela diz assim, o escrito deveria ter sido composto por um apóstolo ou por alguém intimamente ligado aos apóstolos no trabalho e na comunhão, tá? Então, nós vemos aí a importância de que a pessoa precisava ser apóstolo ou ter convivido, estar muito próximo aos apóstolos para que essa epístola, esta carta fosse considerada sagrada. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é a universalidade. O escrito devia gozar de unânime aceitação por todas as igrejas de então. Todas as igrejas aceitassem esse escrito, ela seria considerada aí, seria o segundo ponto aprovado. Conteúdo.
O teor e doutrina do escrito deveria concordar com as doutrinas anteriormente recebidas pelas igrejas, da parte de Deus pelos apóstolos. Então, ela não poderia entrar em confronto com aquilo que já havia sido ensinado à igreja. Então, está em conformidade? Tá. É mais um ponto aí positivo, já era o terceiro ponto. E o último ponto, que seria a inspiração, o escritor deveria mostrar a nítida evidência de ser inspirado pelo Espírito Santo, analisando aí, no caso, esse escrito que deveria ser inspirado pelo Espírito Santo. Nenhum relato ou carta era admitida para inclusão no conjunto de livros sagrados, no caso, o cânon, sem infalíveis provas de sua genuidade, tá? Ela tinha que ser genuína, essas cartas, para que fossem aprovadas aí no cânon. Então, o resumo geral das epístolas, aí fazendo um resumo geral das epístolas, dessas, no caso aí, que são consideradas universal ou geral, nós temos o livro de Hebreus, né, a carta aos Hebreus, que trata sobre a superioridade de Cristo. Nós temos a 1 Pedro, que fala como vencer no meio do sofrimento. Perdão, 1 é Tiago, né? Hebreus, Tiago, perdão, irmãos. Tiago trata sobre a fé e as obras. 1 Pedro vai falar sobre como vencer no meio do sofrimento. 2 Pedro vai tratar aí o crescimento em Cristo até a sua volta. 1 João trata da comunhão e a confiança dos filhos de Deus, e lá no 2 João fala sobre os falsos mestres. Já 3 João já são exortações e elogios, e aí concluindo com Judas sobre a apostasia, tá? Vai falar sobre a apostasia. Então são denominadas cartas pelos aspectos formais de uma carta, por isso que são colocadas como carta, ou seja, elas têm um escritor, ela tem destinatário, ela tem saudação, ela tem uma oração, um louvor a Deus, ou louvor a Deus, conteúdo e também despedida, tá? Então, ao estudá-las, devemos levar em conta os contextos, no caso, literários, históricos e também teológicos. São os 3 pontos aí que nós devemos levar em conta, tá? E para que possamos ter uma visão mais próxima dos pensamentos dos autores, dos problemas da época e das resoluções doutrinárias adotadas pela igreja. Nós passamos a ter uma visão mais próxima quando nós estudamos essas cartas aí em relação aos autores, a época com seus problemas e também em relação às doutrinas que eram existentes. São a forma de nós estarmos estudando essas epístolas, tá bom? A primeira delas é Hebreus, das epístolas gerais, é a de Hebreus. E nós vamos aí entrarmos então, propriamente dito aí, hoje falando só da introdução e da epístola aos Hebreus, tá bom, irmãos? Vamos a ela então? Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus é mais uma joia literária para o deleite espiritual do povo de Deus, tá? O tema que percorre a carta é de a superioridade de Cristo, né? Esse é o tema que vai percorrer toda a carta, que Cristo é superior, e as práticas da vida cristã, tá? Jesus, ele é descrito nesta carta como o criador de todas as coisas. Ele é dito também como resplendor da glória e também a imagem de Deus. Ele também é descrito como aquele que tudo sustém pelo seu poder. É descrito também que nos purificou de todo o pecado e que também está assentado à destra de Deus Pai. Então são os descritos aí desse Jesus, desse Senhor que é superior, né? A superioridade dele é mostrada dentro desta carta, tá? A autoria desta carta. Ainda não há um consenso acerca da autoria da Epístola aos Hebreus. Apesar dos estudos aí desenvolvidos e dos constantes debates teológicos, os quais tiveram início aí entre os pais da igreja lá no primeiro século, né, depois de Cristo, a falta de uma saudação inicial nos priva do conhecimento de quem escreveu a carta, tá? Então, na verdade, é um autor desconhecido. Com esta lacuna posta diante de nós, alguns nomes têm sido propostos aí, dando origem a vários posicionamentos quanto à sua autoria. Tá? Existe aí alguns que defendem que um escreveu ou foi outro, enfim, cada um tem a sua forma de viver, mas na verdade, de dar o parecer, mas na verdade a conclusão que se chega é que o autor é desconhecido. Mas vamos aí analisar alguns escritores ou alguns pais
da igreja, o pensamento e a quem eles atribuem a carta de Hebreus, só para nós termos um entendimento melhor, tá? Clemente de Alexandria, tá? Defende que a epístola foi escrita em hebraico pelo apóstolo Paulo e posteriormente traduzido para o grego por Lucas. Esse é o que Clemente de Alexandria defende, tá? Essa crença, ele parte do seguinte princípio, de que naquele período havia poucos líderes na igreja com a cultura suficiente para relatar com tanta propriedade características do serviço sacerdotal, como fez o autor aí da epístola aos Hebreus, né? Como Paulo era um grande estudioso, e Paulo conhecia, porque nós falamos lá do apóstolo Paulo, 5 anos, ele começou a estudar já, né? Depois ele começou a estudar a história dos Hebreus com 10 anos e aos 15 anos foi para a escola de Gamaliel. Nós vemos que Paulo teria os pré-requisitos para que com propriedade falasse tudo aquilo que a carta de Hebreus ela relata. E aí, partindo desse princípio, Clemente de Alexandria, perdão, Alexandre de Clemente é bom, né? Clemente de Alexandria, ele deduz, ele dá o crédito ao apóstolo Paulo, que escreveu, no caso, em hebraico, e ele refere-se a Lucas, que foi o tradutor para o grego. Essa é a defesa, a teoria aí de Alexandre de Clemente, né? Hebreus apresenta mais elevado nível literário de todos os escritos do Novo Testamento, tá? Esse ponto aí para ele era importante para definir que Paulo era o escritor, porque vai apresentar um elevado nível literário mais do que qualquer outro livro aí, ou escrito do Novo Testamento. E encontramos em Hebreus capítulo 13, versículo 23, uma referência a Timóteo, companheiro de Paulo. Além das expressões de Paulo, tais como o justo viverá da fé, está lá também em Hebreus capítulo 10 e versículo 38. Os comentaristas que se opõem à autoria paulina argumentam sobre a diferença do estilo da carta aos Hebreus quando ela é comparada às epístolas que Paulo escreveu, tá? A organização e a cadência no discorrer sobre alguns assuntos não era o forte do apóstolo Paulo, ele que tinha como característica abordar no mesmo momento vários assuntos. Já o escritor dos Hebreus, ele mantém ali vamos dizer assim, um roteiro, tá? E já Paulo não, ele tratava vários assuntos aí no mesmo momento, ele abordava vários assuntos. Então, por esse estilo de escrita, os opositores que não creem que é a autoria do apóstolo Paulo usam esse argumento, tá? Depois nós temos aí Martinho Lutero, o líder da Reforma Protestante lá em 1517, ele defende que essa epístola foi escrita por Apolo. Lembra lá do Apolo, né, que não conhecia o Espírito Santo, mas depois ele foi batizado pelo apóstolo Paulo? Lutero se baseou aí principalmente no capítulo 18 de Atos para defender a sua sugestão, tá? Ele argumentou que Alexandria era um grande centro educacional onde o Apolo teria conseguido toda a sua habilidade no idioma grego. Essa era a defesa que Martinho Lutero fazia, dando o crédito à carta aos Hebreus a Apolo, tá? Depois nós vamos ter aí a defesa de Tertuliano, tá? Tertuliano, ele propôs que Barnabé, né, que teria famoso apologista da igreja, famoso apologista da igreja no ano 200 depois de Cristo, ele defendeu que a epístola aos Hebreus foi escrita por José com o codinome aí Barnabé, filho da consolação, Atos 4:36, que vai falar que é o filho da consolação. Então a proposta de Tertuliano é que era Barnabé o escritor da carta. João Calvino, ele sugeriu que Lucas ou Clemente de Roma foram os escritores da carta aos Hebreus, tá? Inúmeros biblicistas defendem que a epístola foi escrita por Priscila, esposa de Áquila, tá? E que ambos eram também amigos do apóstolo Paulo, tá? São os defensores aí de quem escreveu a carta aos Hebreus, tá? Em todos os argumentos, há alicerce que justifica a autoria da epístola, né? Você vai, cada um com a sua tese, com o seu argumento, você vai ver que há uma base para poder defender. Mas, por outro lado, há também dúvidas, tá? Por isso, permanece a incerteza sobre quem realmente poderia ter sido o autor
desta carta. Contudo, a incerteza não retira o valor e a importância da epístola para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que sabemos mesmo é que a epístola aos Hebreus foi escrita por um grande conhecedor do judaísmo, tá? E um grego polido e refinado. Então ele era um camarada bom no grego, mas que tinha um conhecimento muito grande aí acerca do judaísmo, tá? Isso é um consenso aí entre todos eles, tá? Porém, o escritor aí ele fica aí no campo do desconhecido, tá bom? Não há definido quem é o autor da carta ou da epístola aos Hebreus, né? Aos Hebreus. Vamos à data da epístola. É impossível, irmãos, fixar a data da epístola com certeza absoluta, tá? Ainda que se possa dizer com considerável confiança de que muito provavelmente foi escrita aí antes do ano 70, os seus leitores já eram crentes há muitos anos, tá? Hebreus 5:12 e 10:32 vai nos dar esse entendimento. E alguns dos seus líderes originais já haviam falecido, tá? Por outro lado, Timóteo ainda estava vivo, tá? Parece possível argumentar que se a destruição de Jerusalém tivesse tido lugar, o escritor não deixaria de referir-se ao fato, um evento histórico de tanta magnitude para os hebreus, e nem poderia mencionar que os ritos praticados no templo pelo sacerdote eram obsoletos diante do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Seria provavelmente, como no ano 70 foi destruição de Jerusalém, se caso a carta aos Hebreus é o que a linha de raciocínio vem trazer para nós, se ela tivesse sido escrita posteriormente ao ano 70, o escritor teria se referido aí à destruição de Jerusalém e os sacrifícios que estavam obsoletos fazendo-se praticando lá no templo. Então a carta ela é considerada antes do ano 70 devido a esse ponto aí da questão também da destruição de Jerusalém. Tá? Os destinatários da carta. Não temos a informação precisa sobre para quem a carta foi escrita, tá? Pela referência aos profetas e as descrições dos rituais do sacerdócio levítico e pelo título aos Hebreus, nós vamos concluir que a epístola foi destinada à comunidade de judeus cristãos, não de judeus gentios, de cristãos gentios, tá? Mas que ela foi escrita aos Hebreus, né? Por causa do seu conteúdo, né? As referências aos profetas, as descrições dos rituais, no caso do sacerdócio levítico, ela também a questão do título aos Hebreus, nós concluímos que ela foi escrita a judeus cristãos e não a gentios cristãos, tá? A carta alcança os leitores, né? Os seguintes leitores: cristãos judeus, cristãos perseguidos e cristãos desapontados. Ela vai alcançar esse público, né? De cristãos judeus perseguidos e também desapontados, tá? Hebreu era o nome dado aos israelitas pelas nações vizinhas. Abraão foi chamado de hebreu. O hebreu do Antigo Testamento era todo o indivíduo israelita, tá? Gênesis capítulo 14 e versículo 13. No Novo Testamento, esse termo passa a designar mais especificamente aquele israelita que fala o aramaico e é mais apegado aí ao judaísmo ortodoxo, né? Então aquele, vamos assim dizer assim, trazendo uma palavra mais atual, aquele judeu de raiz ortodoxo, né? E até a sua fala ele usava o aramaico. Então esse termo no Novo Testamento era usado, o hebreu é esse tipo de judeu, tá? Em contraposição ao helenista, que é o israelita que fala grego e está mais influenciado pela cultura grega, né? O helenista aí era usado um termo para aquele judeu israelita que falava já grego e também já tinha uma influência maior aí da cultura grega. Então, nesse sentido, vendo aí Filipenses 3:15, vamos lá ver Filipenses capítulo 3 e versículo 15, né? Deixa eu abrir aqui, Filipenses 15 diz assim: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa, de outra maneira também Deus vos revelará. É 3:5, irmãos. Eu estou lendo 3:15. Eu estou vendo que não tem nada a ver o texto, né? Desculpa, perdão. Vamos lá, 3:5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Jamim, hebreu dos hebreus. Fui
segundo a lei fui fariseu, Paulo falando dele nesse sentido aí, hebreu dos hebreus. E 2 Coríntios, capítulo 11, né? Capítulo 11 e versículo 22. Diz assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. Então aqui ele vai falar de descendência de Abraão, ele vai falar de hebreu e ele vai falar de israelitas, né? O hebreu é aquele designado que era o mais ortodoxo, que falava o aramaico, e o helenista, no caso aí, usando só a expressão israelita, por causa que já tinha a fala grego no grego e também influência também da cultura grega, tá? Esses dois textos nos quais o apóstolo Paulo cita o orgulho pelo fato de ser hebreu, assim como eram os seus pais, tá? Então o apóstolo Paulo ele era hebreu e ele faz essa menção. Também, irmãos, ao mesmo tempo em que o autor da Epístola aos Hebreus estava se dirigindo a pessoas convertidas a Cristo, está lá no capítulo 10, versículo 19, ele dá a entender que elas tinham um passado de vínculo com o judaísmo, né? Essas pessoas teve um passado, um vínculo aí com o judaísmo, né? Esses irmãos pertenciam a uma igreja cujos líderes são anonimamente referenciados no capítulo 13, né? Pode ver aí no versículo 17, versículos 7, 17 e também o 24. A localização de tal igreja é objeto de especulação por parte aí dos estudiosos e comentaristas, porque não se refere aí aonde era essa igreja que foi destinada essa carta, né? A esses irmãos, aonde eles se congregavam. Então a sugestão são sugestões apenas de que esses destinatários estavam em Roma, outros alegam que estavam em Jerusalém, aos que alegam que estavam na Antioquia e também Cesareia ou Alexandria, tá? E como se vê, as possíveis cidades eram grandes centros, tá? Jerusalém, Cesareia eram cidades da Judéia, as demais não, as demais eram cidades gentílicas, tá? Nas outras localidades, grandes colônias judaicas, em todas elas havia igrejas locais que contavam com a presença de muitos judeus cristãos. Ou seja, essas igrejas, no caso Roma, Antioquia e Alexandria, elas estavam em grandes centros e também tinha uma grande comunidade aí para que pudesse ser direcionadas a elas. Então, há sugestões desses lugares em que a carta possa ter sido enviada aonde ele estivesse. Mas, na verdade, não há um consenso real aí de um lugar devido aí a não ter essa informação dentro da carta, tá? Vamos falar aí da canonicidade, né, dessa epístola. A epístola aos Hebreus, ela suscitou dúvidas na igreja, visto que o autor não se identifica e não afirma ter sido um dos apóstolos, né? Ele não vai afirmar que era um dos apóstolos e aí deixou dúvida por causa da não identificação dos apóstolos. O livro ele permaneceu sob a supeição entre os cristãos do Oriente que não sabiam que os crentes do Ocidente o havia aceitado como autorizado e dotado de inspiração, tá? Então, os crentes do Ocidente já haviam aceitado, mas os do Oriente não haviam aceitado essa carta. E além disso, o fato de os montanistas, né, heréticos, ter recorrido aos hebreus em apoio a algumas de suas concepções errôneas, fez demorar aí a sua aceitação nos círculos ortodoxos. Os montanistas foi um movimento herético fundado aí pelo profeta Montano, que surgiu na igreja cristã lá em Frígia, na Ásia Menor, lá no século II. Então, quando esses montanistas pegam essa carta dos Hebreus e eles usam para dar apoio a algumas linhas que eles acreditavam, mas que eram erradas, aí ela fez com que os ortodoxos, né, demorassem um pouco mais para aceitar a carta aos Hebreus, a sua autenticidade como inspirada, tá? Então, ao redor do século aí 4, no entanto, sob a influência de Jerônimo e também de Agostinho, a carta aos Hebreus encontrou lugar permanente aí no cânon e aí não teve mais esse tipo de problema. Mas até o século IV foi questionado aí se essa carta era inspirada ou não, tá?
O fato de o autor da carta aos Hebreus ser anônimo deixou aberta a questão da sua autoridade apostólica. Tá? Ela dá essa questão de autoridade apostólica porque, infelizmente, aí, vamos assim dizer essa palavra, infelizmente, entre aspas, não havia definido e não tem como definir quem era o escritor da carta, e aí essa questão aí ficou um pouquinho mais difícil para eles, porque não dava para dar uma autoridade apostólica, até porque não sabia quem foi o escritor. Então, com o passar do tempo, a igreja ocidental veio aceitar que Hebreus era oriundo da pena de Paulo, aceitando que era de Paulo, e evidentemente resolveu a questão. Uma vez que o Ocidente estava convencido do cunho apostólico deste livro, nenhum obstáculo permaneceu no caminho de sua aceitação plena e irrevogável aí no cânon. Então, o teor do livro é claramente confiável. Nós estudando o livro de Hebreus é uma carta maravilhosa, né? É uma carta tremenda, irmãos, que nós precisamos estudá-la. Ela tem um conteúdo muito forte, né? Esses dias aqui na igreja eu usei só o capítulo 10, é uma carta muito profunda, que vai nos levar aí a entendimento do sacrifício de Cristo aí, como ele é importante na vida do cristianismo, tá? Tanto que a reivindicação de deter a autoridade divina, né? O livro é claramente confiável, tanto quanto a sua reivindicação de deter a autoridade divina, não há dúvidas de que a inspiração desta carta ela é divina. Os irmãos podem estar conferindo no capítulo 1, versículo 1. Vamos ler lá, Hebreus 1 e 1. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Depois nós temos o capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para a tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, por milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, né? E ainda nós temos aí o capítulo 13 e versículo 22, que diz assim, lá no finalzinho da carta: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi, né? E aí ele até cita no versículo 23 a Timóteo: e sabeis que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália vos saúdam, né? Então essa carta ela tem um teor e ela reivindica esse teor também inspirado, né? Vamos ao próximo ponto aí da nossa aula, que é o propósito da epístola. Agora sim. O propósito central da Epístola aos Hebreus é fundamentalmente uma exortação aos judeus cristãos que estavam, ao que tudo indica, inclinados a voltar a fazer os antigos sacrifícios requeridos da antiga aliança, ou pelo menos estaria dando uma importância às observações cerimoniais, né? Eles estavam ou querendo voltar à prática dos ritos, né, dos sacrifícios, né, requerido lá na antiga aliança, ou também dando importância a essas cerimônias, essa observância cerimônia. Então, o propósito da epístola é percebido no fato do autor ressaltar quão melhor e maior é Cristo em comparação aos velhos e obsoletos rituais da antiga aliança. Ela vem mostrar que Cristo é maior daqueles ritos da antiga aliança. A epístola aos Hebreus, ela é uma exortação para que os crentes perseguidos continuem na graça do Senhor Jesus Cristo, tá? É para que eles possam permanecer nesta graça. Na epístola, os crentes eles são incentivados à fidelidade a Cristo, né, nessa e na sua nova aliança. Então há uma motivação a esses cristãos para que eles possam permanecer, irmãos, nessa nova aliança, fazendo aquilo que é instrução e ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e daquilo que também foi deixado foi ensinado através dos apóstolos. E ele vem, o escritor aos Hebreus, mostrar que essa composição do sacrifício de Cristo, todo o rito que Jesus passou, toda aquela agonia, enfim, era superior aí à questão
também da antiga aliança, tá? Então eles vêm com essa preocupação de mostrar a esse povo que era maior, tá? E melhor. A Epístola aos Hebreus tem o teor cristológico, tá? Ou seja, ele apresenta um verdadeiro tratado sobre a pessoa de Cristo, principalmente no que tange aí a sua obra vicária, tá? Ele tá sempre mostrando esse Cristo, principalmente aí na questão da sua obra, do seu sacrifício. O livro ele é apologético, tá? Porque ele defende a fé cristã, pois o seu discurso é um forte pronunciamento da defesa da fé cristã contra os recuos ou os desvios, né? No caso aí, os cristãos judeus estavam se recuando na fé ou desviando da fé, e aí o livro ele vem para fazer a defesa da fé, né? A Epístola aos Hebreus liga o Velho e o Novo Testamento, tá? Ela vai fazer essa ligação, ligando o Velho e o Novo Testamento de um modo brilhante, tá? De um modo de suma importância. Por isso que ela é escrita aos Hebreus, porque precisava fazer a ligação aí entre o Antigo e o Novo Testamento, tá? Vamos aí, ó, próximo slide ainda falando os contrastes aí da epístola, né? A epístola dos Hebreus, ela vai trabalhar muito essa questão aí de contrastes, tá? Só para os irmãos terem uma ideia aí, vamos lá mostrar os pontos interessantes. Ela fala dos valores da lei e os valores da graça. Ela vai falar dos símbolos e também das realidades. Vai falar da antiga aliança e da nova aliança. Vai falar de passado e também de futuro. Ela fala também de lei e fala de graça. Tá? Ela fala de valores da lei e valores da graça. Fala do templo material e da igreja espiritual. Fala de Moisés, Arão, profetas e anjos. Fala de Jesus e também sobre o Espírito Santo. Fala também das sombras e das realidades. Também vai falar do que é visível e do que é invisível, do que é aparente e do que é essência, do que é material e do que é espiritual, do que é transitório e do que é permanente. Fala do temporário e o eterno. Ela vai falar também da realidade física e da realidade espiritual, da cópia e do modelo original, da figura e da realidade, e também do terreno e do celestial. Então ela trabalha muito esse ponto aí de contraste para que haja um entendimento maior aí, mostrando que sempre o segundo ponto aí, ele é mais importante, ele é maior, porque nele está em Cristo, né? E Cristo é superior. E o tema da carta ela é a superioridade de Cristo, tá? A superioridade de Cristo. O tema da epístola, que nós vamos falar agora, aí, que eu estava até citando, que era o gancho já para esse próximo ponto aí. A superioridade de Cristo sobre os profetas, sobre os anjos, sobre a lei, sobre Moisés, sobre Josué, sobre Arão e sobre os sacerdotes, tá? Tem as referências aí em Hebreus, que vai falar sobre a superioridade. Os irmãos depois podem estar olhando aí, dar um pause, anotar as referências, ou pela apostila e estar conferindo, tá? Profetas foram criados, anjos foram criados, Jesus Cristo tudo criou. Profeta tinha revelação parcial, anjos tinham revelação parcial, Jesus Cristo trouxe a revelação completa. Profetas são adoradores, anjos são também adoradores, Jesus Cristo recebeu adoração. Profetas anunciadores, anjos ministradores e Jesus Cristo o Senhor de tudo, fazendo aí um paralelo entre profetas e anjos e o próprio Senhor Jesus Cristo. A superioridade do sacerdote de Cristo, bem como o seu ministério e os seus sacrifícios, são temas aí centrais da Epístola aos Hebreus, tá? Os destinatários desta carta haviam perdido o entusiasmo pelo cristianismo, sabe? Começa com entusiasmo e depois perde esse entusiasmo. Eles estavam nessa condição, vistos que esses não possuíam a mesma popularidade do judaísmo, né? O cristianismo não tinha essa popularidade que o judaísmo já havia conquistado. Então, além disso, os líderes do cristianismo eram perseguidos e os adeptos desse cristianismo
eram obrigados a se reunir em casas e muitas vezes escondidos das autoridades governamentais e religiosas. Então todo esse contexto, né, de não ter uma popularidade, o judaísmo, dos líderes serem sempre perseguidos, e eles para se reunir não terem um templo, não terem um lugar para se reunir, e quando se reunir era escondido, levaram eles a ter perder o entusiasmo, né? Não está com aquele entusiasmo que estavam lá no início, tá? É. Então, o outro fator aí desmotivador era que o reino apregoado pelo cristianismo não era visível, né? E o rei havia morrido na mais horrenda das condenações impostas aí a um preso, que era a crucificação. Então, era mais um motivo aí para desmotivá-los, né? Então, todo esse contexto levou o autor da epístola a exortar para que não renegasse a Jesus Cristo como Messias e nem tornasse a abraçar os bens visíveis e preferíveis do judaísmo, né? O escritor aos Hebreus ele tem essa preocupação de mostrar para eles para a importância deles permanecerem firmes, crendo nesse Jesus como Messias e não voltarem aí às práticas que eles tinham, mas que depositassem a fé no Cristo ressurreto, que ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi crucificado, mas venceu a morte, né? Pois ele sabia e abriria as portas para um caminho superior àquele experimentado pelos hebreus, e Cristo realmente abriu um caminho que ele mesmo é o próprio caminho, como ele diz, que é superior a tudo, né? Então a evidência dessa falta de entusiasmo dos destinatários da carta como com o cristianismo e também do afastamento das recomendações deixadas por Cristo por intermédio dos apóstolos está registrada lá no capítulo 2, versículo 1 ao 4, tá? Por isso é preciso que preste atenção, que preste a maior atenção, ou prestemos a maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Nós precisamos ter cuidado naquilo que nós ouvimos, tá? Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressões e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons espirituais, dons do Espírito Santo, né, distribuídos de acordo com a sua vontade. Tá? Então, os destinatários, quando eles olham para a carta aos Hebreus, nesse capítulo 2, versículo 1 ao 4, eles vão ter a importância aí de atentar para esta tão grande salvação e ver que o Senhor já havia anunciado e depois ela foi confirmada por aqueles que haviam ouvido esta mensagem, tá? Esse evangelho. Então, nesse texto que nós lemos, o autor argumenta que se a transgressão e desobediência da lei mosaica, né, falada pelos anjos, gerava justa punição, o que se falar então da transgressão às palavras de Cristo, que além de anunciar uma salvação superior, né? O texto também vai dar essa conotação falando disso. A desobediência à lei mosaica trazia punição. Tá? E se nós não atentarmos aí para a salvação de Cristo, que primeiro foi confirmada aí, anunciada por ele e confirmada por aqueles que ouviram, nós também sofreríamos a punição, tá? E não estaríamos gozando daquilo que o Evangelho tem proporcionado àqueles que creem, tá? Então a salvação, ela foi anunciada e era uma salvação superior e ela também foi confirmada pelos apóstolos. Ela era atestada por meio de sinais, por meio de maravilhas e também de milagres. Era a vida que eles estavam acompanhando dos apóstolos e observando toda essa questão aí, tá? Então, com essas palavras, o autor aos Hebreus tentava mostrar que o cristianismo era, em todos os aspectos, superior ao judaísmo, por ter como fundador o Filho de Deus, tá? Esse ponto aí ele é principal, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o fundador aí do cristianismo, e ele é superior ao judaísmo, que estava acima de tudo e de todos, e que, portanto, era o único a ter condições necessárias para livrar o homem da punição do pecado. Um livramento não só para as gerações do seu tempo, mas também para todas as outras gerações, tá? E graças ao bom Deus, a esse Jesus, que essa salvação tem chegado até nós e nós temos sido alcançados por essa tão grande salvação. E aí é importante também nós estarmos observando, tá? Se não nos atentarmos para essa tão grande salvação aí, nós precisamos estar atentos a isso que o Senhor fez por nós, né?
Vamos ao esboço aí da nossa epístola, né? Nós temos a glória e a superioridade de Cristo, no capítulo 1 até o capítulo 4 e versículo 13. O novo sacerdote, partindo do versículo 14 do capítulo 4, indo até o capítulo 8 e versículo 13, ao final do capítulo aí 8. O contraste entre o velho e o novo, capítulo 9, vai até o capítulo 10 total. Capítulo 11 vai falar a glória da fé, né? A gente usa mais a galeria da fé, né? A gente usa essa expressão. E o capítulo 12, a vida de fé, que vai aí até o final do capítulo 13, tá bom, irmãos? Esse é o esboço aí da epístola aos Hebreus. Vamos falar aí do passado e o futuro da epístola, tá? Por causa aí do judaísmo, né? Por causa do dilema dos judeus, né? Dos judeus convertidos, né? Vieram do judaísmo ao cristianismo, em que se sentia tentado em recuar, retornando aí ao judaísmo, né? Que era muito forte nele, por causa desse judaísmo que era forte nele, os judeus convertidos estavam sempre tentados a voltar à prática aí dos ritos aí do judaísmo. Deu-se a preocupação da epístola, tá? Os irmãos estavam em uma paralisação espiritual e com isso não cresciam espiritualmente. Tá? O autor ele escreve para mostrar que eles estavam livres da aliança antiga e tal propósito era de grande envergadura, de grande importância para eles se sentirem livres aí, dessa antiga aliança, tá? Se já era difícil provar aos gentios convertidos que eles não precisavam observar a lei, quão árdua seria então a tarefa de demonstrar o mesmo princípio para os judeus. Se para os gentios já era difícil mostrar que não havia necessidade de guardar a lei, para os judeus então, irmãos, era muito maior, né? Esses estavam presos no passado e assim como acontece hoje com alguns cristãos que querem obedecer à lei de Moisés, né? Tem cristão que se converte e porque fez uma promessa lá atrás a santos pagãos, acha que tem que continuar cumprindo. E é difícil, às vezes, você mostrar para ele que não é uma necessidade, né? Que em Cristo tudo foi consumado. Tá? E para os judeus aí que praticavam o judaísmo, agora no cristianismo, abandonar as práticas que eles já tinham costume era uma coisa muito difícil. Né? Então a obra de Cristo está consumada. Não precisamos mas ficar apegados aos símbolos do passado que apontavam para Cristo. Eles eram símbolos que apontavam para Cristo, mas que agora Cristo já havia vindo e cumprido tudo aquilo que foi falado sobre ele. Então Paulo diz que a lei era o aio, né, que nos conduzia a Cristo. O aio era o servo que levava a criança para a escola, tá? E lá chegando, o interesse se voltava para o mestre, tá? Então o aio, ele pegava a criança, era um servo que pegava o filho do seu senhor e levava ele até a escola. E lá na escola, o interesse se voltava agora para o mestre, não mais para o aio. Então Paulo vai dizer que a lei era o aio que levava a criança até a escola, né? O servo que levava, ou seja, a lei nos levou até o mestre, e agora o nosso foco tem que ser o mestre. Cristo é o nosso mestre, já não faz sentido o apego ao aio, à lei, que é considerado como aio, e que Paulo vai classificar, para que dando esse exemplo para que haja um entendimento melhor, né? Então a situação dos hebreus ela foi confrontada através de uma passagem bíblica da sua própria história, né? Assim como seus antepassados estavam no deserto, hesitando diante de Canaã. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 1. Vamos ler esse texto. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Diz assim: temamos, pois, que, porventura deixado a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fique para trás, né? Vai ficar para trás, se está com receio aí de entrar no repouso, né? Os hebreus estavam hesitantes diante da graça de Deus e seus benefícios. O livro vai demonstrar radicalmente a respeito dos riscos representados pelo retrocesso e também pela apostasia. Capítulo 4, capítulo 6 e capítulo 10 vai falar desse tema aí, da apostasia. Então o desvio encontra-se relacionado à incredulidade, à desobediência ou à rebelião. Em lugar do desvio, os hebreus são aconselhados a avançar com ousadia, né? a não ficar com receio de
de prosseguir, de avançar, tá? E também de voltarem, de retrocederem, ou até mesmo praticar uma desobediência, uma rebelião, ou estarem descrentes naquilo que estavam falando, mas que eles deveriam estar avançando e ter ousadia para estar cumprindo aquilo que Deus queria que eles fizessem, que era avançar. Tá? Então, utilizando termos terra e céu, o autor tenta fazer com que os seus destinatários mude o foco de sua espiritualidade. Para o escritor aos Hebreus, o céu não é um lugar vazio, envolto, com a névoa branca. Ele fala de uma cidade celestial, de um santuário celestial, de coisa celestial, as quais se constituem em mistério para nós. Para nós é mistério, mas há algo de muito valor para nós do que simplesmente, irmãos, um lugar vazio envolto aí de uma névoa branca, tá? Em destaque, ele vai colocar o santuário celestial, o qual foi visto por Moisés no monte e serviu de modelo para a construção aí do santuário terreno. Portanto, os hebreus não deveriam ficar apegados ao terreno, mas sim ao santuário celestial, onde Cristo entrou depois de oferecer a sua própria vida como sacrifício. Lembra do sacrifício expiatório? Levava lá dentro do santuário o sangue para aspergir no propiciatório que estava em cima da arca da aliança tampa, e Cristo entra no santuário simbolicamente e leva o sangue, apresenta-se diante de Deus com o sangue, tá bom? Como na antiga aliança, no terreno, entre os dois querubins, simbolizava a presença de Deus e o sacerdote, o sumo sacerdote, levava lá e apresentava-se a Deus. Então o plano celestial ele era maior do que o terreno, e o escritor aos Hebreus ele vem sempre trazendo essa expressão, e no caso aí usando a terra e céu, para mostrar que havia algo muito melhor para nós. Tá? Em Hebreus capítulo 1 e versículo 10, fala de terra e céu. No capítulo 3 e versículo 1 vai falar a vocação celestial, passado, Deus nos chama. No capítulo 4, versículo 14, fala penetrou aos céus. Capítulo 6, o dom celestial, presente, né? Deus nos capacita. Capítulo 7, 26, mais sublime que os céus. Capítulo 8 e 1, assentou aos céus. E 8 e 5, coisas celestiais, embora já existiam, são futuras para nós. Temos mais ainda. Falando de terra e céus, né, epístola, né? O capítulo 9 vai falar da figura das coisas que estão no céu, no versículo 23, e ainda no 23 fala de coisas celestiais, futura para nós. No 24 fala santuário, versículo 24, no santuário no céu. Capítulo 11, versículo 16, fala da pátria celestial, futura para nós. Capítulo 12, versículo 22, fala da Jerusalém celestial, que também é futuro para nós. Capítulo 12, versículo 23, fala dos primogênitos escrito no céu. No versículo 25, aquele que é dos céus. E o 26, terra e céus. Então, são referências que vai falar de terra e céus na epístola, tá? Agora falando aí sobre o tópico melhor de Deus. O apego o apego ao que é bom para nos previr daquilo que é melhor, né? A epístola vem mostrar o melhor para os hebreus. Esta é a palavra-chave da carta, tá? As expressões superior, ou tão superior, ou maior, ou mais excelente, variando conforme aí a tradução, também são frequentes e demonstram o pensamento do autor no seu esforço por apresentar a superioridade de Cristo e do Evangelho no confronto à lei e à velha aliança. Tá? Os irmãos vão ver aí as referências falando sobre melhor ou tão superior, Hebreus 1 e 4. Tem aí também maior, tá? Tem as referências, eu não vou citar todas aí que são várias, dou aquela dica básica, dá um print da tela ou dá uma congelada aí, e pegue a Bíblia, vai lendo aí, que são muitas referências para nós estarmos citando. Então vai falar do melhor, o tão superior, maior e também a expressão mais excelente, né? Tá? Então as expressões tão superior ou mais excelente contêm uma ênfase muito forte. Bastaria dizer que Cristo é superior ou excelente. Contudo, o autor ele utiliza uma terminologia que demonstra a insuperioridade do Senhor Jesus Cristo, tá? Ele vai mostrar algo melhor para um povo que já tem um pacto com Deus. E é um desafio muito grande, né? Porque ele já tinha um pacto com Deus, Israel tinha uma promessa de Deus. Só que agora ele estava mostrando ainda algo superior e mais excelente. O autor se saiu muito bem na produção da sua apologia.
pois o seu argumento central é a apresentação da pessoa de Jesus. Os cristãos conheciam Jesus, porém, ainda não havia compreendido plenamente a sua personalidade e também a sua obra. Então, como Jesus é apresentado aí nessa epístola, né? Como Jesus é apresentado na epístola? Os hebreus estavam ainda apegados a personagens do Antigo Testamento, tá? Como Abraão, como Moisés, Arão, Josué, Davi, os profetas e também os anjos e etc. Tá? Para eles sempre eram essas referências do passado, de homens que se destacaram aí ao longo da história do povo hebreu, tá? Então a epístola ela vai apresentar a afirmação contundente sobre Cristo e ele é apresentado como o Filho de Deus, o sumo sacerdote, o autor da salvação, o consumador, autor e consumador da fé. Jesus é apresentado dessas formas aí para o povo hebreu, né? Que estavam aí só presos aí aos personagens aí do Velho Testamento da Antiga Aliança, tá? Então tais afirmações destroem qualquer tentativa de comparação ou desejo de exaltar os homens e os anjos. Todos se reduzem drasticamente diante da grandeza do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor é superior a todos. Não é diferente hoje. Homens que querem aparecer aí quando se colocam em. Aliás, não dá nem para fazer uma comparação, né? Jesus é acima de tudo e de todos e pronto, né? Não dá para se comparar o homem com Jesus. O escritor aos Hebreus ele traz mostrando que Jesus é superior para que eles realmente não viessem fazer esse tipo de comparação. Sendo assim, a graça por ele oferecida na nova aliança, o Evangelho e a Igreja estão suficientemente afiançados para que sejam aceitos sem hesitação. Jesus é o fiador e o mediador da nova aliança. Tá? Está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 22, também no capítulo 9, versículo 15. Tá? Na apresentação da superioridade de Cristo, apresenta-se um paradoxo. Tá? Os grandes na concepção humana são exaltados, servidos e obedecidos e fazem sofrer. Jesus, o maior, foi humilhado, servo, obediente e sofredor, tá? Por isso que é um paradoxo, né? Porque os grandes da concepção humana, né? E assim até hoje, eles são exaltados, são servidos, são obedecidos e eles nos fazem sofrer, né? Se você olhar aí para o meio político que nós estamos vivendo aí, os grandes homens que deveriam estar nos servindo, porque eles são colocados lá para nos servir, eles são exaltados, são tratados como se eles fossem os bambambá e nós é que temos que servi-los, né? Eles são servidos, obedecidos e nos fazem sofrer. Eu estou trazendo esse paralelo só para os irmãos entenderem. Quando, na verdade, eles deveriam pegar o exemplo de Jesus, que sendo maior do que tudo e todos, ele foi humilhado, foi servo, foi obediente e sofredor, né? Por isso, enquanto líderes da igreja, como pastores, evangelistas, dirigentes de igrejas, de departamentos, nós precisamos ter o exemplo de Cristo em nossas vidas e sermos servos, obedientes. Se for o caso de humilharmos, sofremos por causa do evangelho, não temos problema nenhum com isso, tá? Mas muitos querem ser grandes na concepção humana, quer serem exaltados, querem ser servidos e obedecidos e até fazem o povo sofrer. Então há um paradoxo aí na concepção humana e daquilo que Jesus foi. Contudo, todo o seu sofrimento era necessário para ser o nosso legítimo representante no exercício do seu sacerdócio, tá? Como diz aí lá no capítulo 12, versículo 14 até o 18. Então, ao se falar do sacerdote de Cristo aos hebreus, poderia levantar o seguinte questionamento: como Cristo poderia ser sumo sacerdote tendo nascido da tribo de Judá? Nós já falamos sobre isso aí em algumas aulas, mas vamos lá entendendo. Os sacerdotes vinham da tribo de Levi, né? Sacerdotes da tribo de Levi. Todos eles, todos os sacerdotes aí na lei, eram da tribo de Levi. Por isso, o autor diz que Cristo era um sacerdote da ordem de Melquisedeque, tá? O qual é anterior, é antes aí, e superior à ordem de Arão, que descendia dos levitas. Quando o Melquisedeque ele chega diante de Abraão, não havia ainda o sacerdócio ainda dado pela lei mosaica, né? Atribuído aí à tribo de Levi, e consequentemente a Arão, né, e seus descendentes aí, tá? Mas eles
eram legitimamente dentro da lei os sacerdotes e sumos sacerdotes, porém, quando se fala de Melquisedeque, Melquisedeque ele vem antes, ele vem nos tempos de Abraão, e Abraão entrega a ele o dízimo, e é classificado lá na Bíblia ele como rei e sacerdote, né? Então, o autor ele vai colocar Cristo como um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, tá? E não da tribo levita. Ele era da tribo de Judá, mas segundo a ordem de Melquisedeque, é sacerdote, tá? Se a gente olhar lá para o livro de Salmos, no 110:4, vai escrito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi, ele profetizou 1000 anos antes do nascimento de Jesus, que o Messias seria o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler lá o 110, só para os irmãos verem a referência. No Salmo aí, 110, cadê 110? E versículo 4, diz assim, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Então, era sacerdote aí segundo a ordem de Melquisedeque, tá? O autor aos Hebreus, ele cita esta profecia e explica o seu significado em relação à superioridade total de Jesus dentro aí dos escritos bíblicos. Ele vai explicar aí essa superioridade, tá? Melquisedeque, rei da justiça, ou meu rei justo em hebraico, é o significado aí do nome Melquisedeque, rei de justiça, ou meu rei é justo em hebraico, tá? E de genealogia desconhecida, ninguém conhecia a genealogia dele. Ele era rei da cidade de Salém, que significa paz, que era um nome de Jerusalém anteriormente, né? Sacerdote de El Elyon, tá? O Deus Altíssimo, e foi muito prestigiado por sua sabedoria, tanto que há um relato bíblico em que dá instruções ao patriarca Abraão, né? Ele vai dar instruções ao patriarca Abraão lá no capítulo 14 de Gênesis. Então, o fato de não haver nenhum registro genealógico sobre esse personagem bíblico permite compará-lo a Cristo, tá? Seria uma tipologia do Cristo, pois ambos, um antitipo no caso, né? Pois ambos não dependiam de sua ascendência, mas tão somente da nomeação feita pelo próprio Deus para exercício do seu ministério sacerdotal, que permite, inclusive, afirmar que Melquisedeque prefigurava o rei sacerdote eterno, que é o próprio Cristo, como nós falamos aí em Salmos 110 e versículo 4. Tá? A expressão segundo a ordem de Melquisedeque significa que o sacerdote de Jesus Cristo é do mesmo tipo ou parecido com o sacerdócio de Melquisedeque. O escritor, em sua exposição, conclui que Melquisedeque é superior a Abraão e, consequentemente, o seu sacerdócio também é superior a Abraão, tá? Então ele dá esse entendimento que é superior, e como Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, também seria superior ao sacerdócio aí de Arão, tá? da lei. Então, Abraão, ele pagou o dízimo a Melquisedeque, e já Melquisedeque o abençoou, fato que determina a tal superioridade, né? Por quê? Porque o maior abençoaria o menor. Então, Melquisedeque abençoa Abraão, Abraão, dele vem as nações, dele vem a nação de Israel, o povo de Israel, e os levitas são descendentes aí de Abraão, que foi lá e pagou o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque abençoou a Abraão. Abraão é ancestral de Levi, né, como eu falei, cuja linhagem pertencia a todos os outros sacerdotes, tá? Enquanto o sacerdócio de Melquisedeque foi anterior ao sacerdócio da tribo de Levi. Tá? E apenas os filhos de Levi que receberam o sacerdote é que poderiam tomar o dízimo, só eles recebiam o dízimo. E Abraão deu o dízimo, no caso aí a Melquisedeque, né? Melquisedeque, que não pertenceu àquela genealogia, tomou o dízimo aí de Abraão e também o abençoou, capítulo 7, versículo 6 aí de Hebreus. Um detalhe muito importante, irmão, explorado pelo autor dos Hebreus, é que a linhagem de Melquisedeque, ela não foi revelada, tá? Ela não foi revelada. Tá? Ele escreveu que Melquisedeque foi sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias. Tá? Capítulo 7, versículo 3.
E isso é muito significativo, pois todo sacerdote deveria ter descendência comprovada na tribo de Levi. E todos eles, os sacerdotes, tiveram suas mortes atestadas, sendo então substituído por um novo sacerdote. Porém, nada é dito sobre a morte de Melquisedeque, e muito menos sobre a sua origem. Ele apareceu e desapareceu, né? Apareceu aí na história e desapareceu, tá? Isso não implica em algo sobrenatural em relação à vida de Melquisedeque, tá? Não é algo sobrenatural, mas o objetivo da exposição do capítulo 7 é evidenciar que, assim como ele foi rei e sacerdote antes da lei, reconhecido dessa forma pelo grande patriarca Abraão, tá? O sacerdote de Cristo também era legítimo e muito superior ao sacerdote iniciado em Israel com Arão. E além de que os sacerdotes de Cristo permanecem para sempre. Esse era o intuito, o propósito de mostrar a questão aí, usando aí o exemplo no caso da ordem de Melquisedeque. Jesus era o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes tinham a função de serem intermediários entre o povo e Deus. Jesus é o único e suficiente intermediário. Não há mais necessidade de sacrifício, pois ele ofereceu-se a si mesmo uma única vez em sacrifício. Não há necessidade mais de estarmos fazendo sacrifícios, tá? Cristo é superior aos demais sacerdotes por não possuir pecado, nem fraqueza daqueles, né? Desses que sofriam a fraqueza, fraquezas natas desses sacerdotes, que no caso são homens, tá? E Cristo é superior aos demais sacerdotes, por não possuir pecado e também não ter a fraqueza que eles tinham. Os sacerdotes da antiga aliança necessitavam oferecer sacrifício primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Então eles faziam sacrifício por si mesmos e pelo povo. E à medida que os sacerdotes arônicos iam falecendo, eles eram substituídos por outras gerações, por isso eram constituídos em grande número de sacerdotes, pois a morte natural os impediam de permanecer no ofício para sempre. O sacerdote de Cristo ele permanece para sempre, pois o seu sacerdócio é eterno, não carecendo de outro sacerdote para sucedê-lo. Somente ele, o Filho unigênito de Deus, é sacerdote eterno. Nós podemos confirmar em Salmo 2:7, Hebreus 5:6 e também o versículo 24 do capítulo 7 de Hebreus, né? Cristo, ele não foi escolhido entre os homens ou ordenado por eles, mas ele foi enviado aí dos céus para cumprir um ordenado do próprio Deus, né? Cristo como sumo sacerdote perfeito. Então, Cristo, como o sacerdote perfeito, realizou o sacrifício perfeito. Ele é perfeito, realizou o sacrifício perfeito. Tá? Porque, além dele ser o sacerdote, ele também era o cordeiro para ser oferecido, tá? Ele era o ofertante e também a oferta. Ele ofereceu a si mesmo como suficiente e definitivo sacrifício, superior, irmãos, muito superior aos oferecidos durante o rito do judaísmo, tá? Cristo superou definitivamente os sacrifícios de bezerros, de bodes, quando derramou o seu próprio sangue e de uma só vez por todas e concedeu ao homem que se achegue a Deus através da redenção eterna, propriamente aí no seu sacrifício, tá? O sangue de bodes e de bezerros tinha um efeito temporário para purificar o homem da má consciência. Contudo, maior valor e superioridade tem o sangue de Cristo, que definitivamente ofereceu a si mesmo, sem qualquer mácula, para a purificação humana. Cristo é o sacerdote perfeito, tá? E o sacrifício de Cristo também é perfeito, e o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte de Cristo para a remissão dos nossos pecados, recebamos as promessas de uma vida eterna, né? De uma eterna herança. O sangue de Jesus Cristo oferecido não foi os de animais, né? O sangue que Jesus ofereceu não foi de animais, mas o dele mesmo, né? As cinzas daquele sacrifício santificavam cerimonialmente os impuros, né? Mas o sangue de Jesus purifica a consciência para que sirvamos ao Deus vivo, né? Ele santificava na questão do cerimonial os impuros, porém o sacrifício de Cristo ele vai nos purificar
de uma consciência. E aí nós podemos servir ao Deus vivo. Cristo foi o único capaz de restaurar por definitivo o homem a Deus através do seu sacrifício e do seu sangue vertido lá na cruz do Calvário. Foi a única forma, foi uma forma definitiva, e aí não havendo mais necessidade de sacrifício. O seu sangue vertido na cruz do Calvário veio trazer ao homem essa restauração por definitivo em relação a Deus, tá bom? Do homem a Deus. O que Deus então fez por nós, descrito nessa epístola? Deus perdoou os nossos pecados, tá? Tá lá no capítulo 10 e 17, 8 e 12, tá? Limpou as nossas consciências, as referências estão aí do lado, irmão, só vou ler os textos, tá? Escreveu a sua aliança em nossos corações, está produzindo santidade em nós, tá? Deu um reino inabalável e tem prazer em nós. Olha que coisa interessante que Deus fez por nós aí, descrito aí nessa epístola, né? O perdão dos nossos pecados, e nós somos perdoados, limpou as nossas consciências, escreveu a sua lei agora no coração, não é mais em tábuas, mas no coração. Essas leis estão contidas no coração e tem que estar contidas no coração do homem. Está produzindo a santidade em nós, cada dia é um processo de santificação, por isso que está produzindo, tá? E deu um reino esse reino é inabalável, né? Nunca vai perecer, tá? Mas é o reino inabalável. Então, e também ele tem prazer em nós, Deus tem prazer, perdão, irmãos, em nós, né? Então, as características do verdadeiro Cristo na epístola. Ele, né, as características do verdadeiro cristão, não de Cristo, do verdadeiro cristão. Ele, o cristão, ele tem fé, ele tem esperança, né? Nós precisamos ter uma fé, consequentemente, aí vai gerar em nós esperança. Tem amor, precisamos ter amor. Adora e ora, é uma vida de adoração e oração. Obedece a Deus, obediência a Deus é importante na vida do cristão. Persevera. Cristão, irmãos, é uma das características do cristão é a perseverança, tá? Cristão que não persevera é complicado, tem que estar perseverando. Entra no descanso de Deus, tá? Pode estar a situação que for, mas ele está confiando em Deus. Conhece a Deus, precisa conhecer a Deus, é claro, naquilo que Deus se permite conhecer. É casa de Deus, seu filho e seu povo, né? Ele é a casa de Deus, a habitação de Deus. Ele é filho e também é povo de Deus. E é participante de Cristo, tá? Vamos às exortações aí na epístola. O autor da epístola mostra o problema dos hebreus e a solução necessária, tá? As exortações são expressões imperativas que pretendem induzir a ação ao movimento, à iniciativa, né? Existem atitudes a serem tomadas e ações a serem executadas em relação ao passado e o futuro. O passado precisa ser abandonado e o futuro precisa ser focalizado, crido e realizado. O que acontece é que muitas pessoas elas não se mexem, elas não se movem, elas não tomam uma atitude e são alcançadas até pela palavra, mas às vezes ela não tem ação, ela não toma iniciativa, não tem o movimento. E esse movimento ele precisa ser observado em questão de passado e futuro. O passado para abandonar aquilo que precisa ser abandonado, agora em questão de futuro, ela precisa focalizar, crer e realizar. Não adianta dizer eu vou fazer, eu vou servir a Deus e não há nenhuma ação, nenhuma atitude. Há uma necessidade de nos movermos, tá? Vejamos aí algumas dessas exortações aí. Não abandones, deixemos, esforcemos-nos por entrar, não se endureça, saiamos, cheguemos-nos, temamos, tendo ousadia para entrar, aproximemo-nos, né? Consideremos-nos, corramos, prossigamos, sirvamos, ofereçamos, conservemos, retenhamos, apegamo-nos e não deixe de congregar. São exortações para movimentação, para você estar agindo, né? Para eu estar agindo, para nós estarmos agindo. E às vezes tem muitos crentes que estão parados, tá? E a carta aos Hebreus ela vai trazer essas exortações para as nossas vidas, tá? Existe um passado a ser deixado, tá? O pecado, o embaraço precisa ser abandonado a fim de que
de forma livre, de todo peso, né, possamos avançar em direção que o Senhor nos apresenta, tá? Os hebreus precisavam sair de uma situação indesejável e entrar na nova realidade proposta. Jesus já veio e já subiu, abrindo um novo e vivo caminho. Então Jesus o que tinha que fazer já fez. O caminho está aberto. Entrar, caminhar, correr, aproximar, são ações que dependem de cada um de nós. É nós que temos que tomar a iniciativa, tá? A observação dos verbos mencionados no seu tempo de modo e pessoa muito nos ensina, irmãos, tá? Quando nós olhamos aí para a conjugação verbal, tá? E o tempo dessa conjugação verbal, tá? A maioria dos verbos se encontra conjugada na primeira pessoa do plural, né? Como falamos, retenhamos, avançamos, tá? A maioria dos verbos, ela está nessa conjugação de primeira pessoa do plural. E isso mostra que o autor se inclui em base de tudo que diz e em base de todas as propostas que faz. Porque ele não diz assim, façam, ele está dizendo façamos, né? Corra, não, ele fala corramos, né? Corramos. Então ele está se incluindo também dentro dessa necessidade de ter a ação. E o cristão, ele precisa ter atitude. Eu tenho dito aqui na igreja, não há como eu fazer o irmão ter atitude. O que eu posso é, pedir a Deus graça e orientação, trazer a palavra de Deus, daquilo que Deus quer para a igreja, mas a ação, a atitude, ela tem que partir daquele que está ouvindo. E aí juntos, é claro, não só os irmãos, mas eu, junto com os irmãos, estamos praticando aquilo que estamos pregando. E assim tem que ser a vida de cada um de nós, tá bom, irmãos? Ele não apenas aponta o caminho e o trabalho, mas ele se coloca em posição de também fazer tudo o que está sendo comandado, tá? É uma atitude de humildade e desejável para que os que pregam, ensinam ou lideram, tá? Esse é um ponto principal aí para quem prega, ensina e lidera. Os verbos retenhamos, apeguemos, guardemos, conservemos, tá? Nos mostra claramente que algo podia ser perdido pelos hebreus. O risco da apostasia está evidente em todas essas expressões. Se nós não retermos, se nós não nos apegarmos, não guardarmos e conservarmos, irmãos, nós vamos perder aquilo que Deus tem deixado para nós, tá? E aí vamos entrar na apostasia, que ele vai falar também nessa epístola, tá? Esta carta nos traz uma advertência quanto aos perigos da apostasia, ou seja, dos desvios da fé em Jesus. Apostasia significa disserção, rebelião, afastamento daquilo que antes estava ligado. A apostasia pode levar a um ponto do qual não há mais retorno, tá? Por causa da sua aparência enganosa, o pecado faz com que a pessoa se torne cada vez mais tolerante e conivente com as práticas, tá? Ele vai pecando e vai ficando cada vez tolerante e vai sendo conivente com as práticas pecaminosas, deixando de amar a retidão e odiar a iniquidade. Então ele vai abandonando aquilo que é essencial para a vida cristã e vai entrando por outras práticas, vai tolerando, convivendo e daqui a pouco ele já abandonou a retidão e passa a não odiar mais a iniquidade, mas estar andando de mãos juntas com a iniquidade. Entrando no descanso de Deus. 4:12 de Hebreus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. O descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo, ele é celestial, eterno e completo. No capítulo 4, versículo 11, o versículo anterior ao que nós lemos assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, tá? Então nós temos que ter um cuidado para entrar no descanso, tá? E guardar para que possamos entrar. A redação de Hebreus 4:8 vai dizer assim, ó: porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia, né? A conquista de Canaã era apenas um tipo da qual a Canaã celestial é o antitipo, tá? A conquista da terra prometida por Josué era apenas uma sombra da qual Jesus é a realidade, tá? Quem proveu de fato um descanso para o povo de Deus foi Jesus e não Josué.
Jesus disse assim lá no Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tá? Então, para o autor aos Hebreus, o descanso provido por José não foi apenas incompleto e tipológico, ele foi temporário, tá? Portanto, resta aí um repouso para o povo de Deus, está no capítulo 4, versículo 9. O descanso não é que, embora desfrutemos as bênçãos do reino na era presente, todavia o futuro aguarda a sua plenitude. A estrada é longa e ninguém pode se deixar fadigar pelo caminho. É preciso caminhar com dedicação e vigilância, tá? Então procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, tá? O escritor aos Hebreus, ele cunhou uma nova palavra grega para escrever esse descanso, tá? No capítulo 4 e 9, que é sabatismo, tá? A palavra grega sabatismo, ela traduzida corretamente por descanso sabático, não significa guardar o sábado, nem o domingo. Sabatismo significa um descanso semelhante ao sábado, tá? Então, quando você olha aí o escritor aos Hebreus em cunho de uma nova palavra, né, trazendo essa palavra sabatismo, está no capítulo 4, a palavra, ela traduzida corretamente, ela fala de um descanso, não de guardar o sábado nem de domingo, mas de ter de ter um significado de um descanso semelhante ao sábado, tá? Observe que o escritor não usa a palavra grega para o dia de sábado semanal, que é o sabaton, tá? Ao contrário, ele se refere a um descanso tipo o sábado. Não estamos aqui sendo convidados a entrar no dia de sábado semanal, o sabaton, mas no descanso eterno de Deus, tá? Sabaton, né? No caso aí, no descanso eterno de Deus. Não estamos sendo convidados a descansar durante o dia da semana, mas para descansar eternamente em Cristo na sua obra consumada. O Senhor Jesus é o nosso verdadeiro descanso sabático, tá? Ele não é um período de 24 horas, tá? Ele não é um período de 24 horas, mas ele é o verdadeiro nosso descanso sabático. Todos nós nos fadigamos na caminhada da vida, tá? Isso é fato. O problema, portanto, não é se cansar, mas permitir que fatores diversos interrompam a nossa jornada e fé, tá? É quando os fatores vêm nos interromper que gera para nós um problema. Como israelita, o desânimo veio como consequência da infidelidade, incredulidade e desobediência. Tá? O desânimo veio por causa dessas coisas, que trouxe a eles o desânimo. As mesmas coisas podem acontecer conosco, se não atentarmos para a santa, viva e eficaz palavra de Deus. Nessa jornada, temos como guia não um Moisés ou um Josué, mas Jesus como autor e consumador da nossa fé. Então esse desânimo, ele não pode vir pelas consequências das coisas que vêm interromper a nossa caminhada, tá? Mas que possamos caminhar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Falando aí da superioridade de Jesus sobre Moisés. No início do capítulo 3, o autor aos Hebreus faz um contraste entre Moisés e Cristo, tá? Ele estava consciente da grande estima que os seus compatriotas tinham pela figura do grande legislador hebreu, no caso, o Moisés. Em nenhum momento desse contraste o autor deprecia a pessoa de Moisés, isso é muito claro, nós podemos ter e precisamos ter esse entendimento. Mas sempre ele coloca como um homem fiel a Deus, tá, na execução da sua obra. Agora, o mesmo tendo assumido a grande missão de conduzir o povo rumo à terra prometida, Moisés não poderia se equiparar a Jesus, porque Jesus é autor e consumador da fé. Tá? Em contraste entre Moisés e Cristo, é bem definido. Moisés é visto como um administrador da casa, Cristo é visto como o edificador da casa. Moisés ele é retratado como servo, e Cristo é retratado como filho. Tá? Moisés foi enviado em uma missão terrena, Jesus numa missão celestial eterna. Tá? Esses são os contrastes aí que ele vai apresentar entre os dois. As citações do Antigo Testamento aí na Epístola aos Hebreus. Irmãos do primeiro século tinham apenas o Antigo Testamento como palavra escrita.
Então, a epístola aos Hebreus está bem fundamentada nessa porção das Escrituras. Tá? Na epístola, o autor mostra o cumprimento do que foi predito em Cristo e no Evangelho. Tá? Aí nós temos uma tabelinha com as citações que tem aí do Antigo Testamento na Epístola aos Hebreus, tá? Eu não vou ler todas elas, irmãos, mas tem a tabela, os irmãos, aliás, eu não vou ler nenhuma. Os irmãos estejam aí depois fazendo um paralelo, senta aí devagarinho e vai comparando ali, ó, Hebreus capítulo 1, sempre ali a primeira parte é Hebreus, não está o nome do livro, mas é Hebreus, todas elas são Hebreus. Falando ali a primeira, Hebreus capítulo 1, versículo 5, o irmão compara com Salmo 2 e 7. Você vai ver as citações que estão sendo feitas. E assim, consequentemente, tá bom? Vamos aí ao próximo slide, então. A fé na epístola aos Hebreus, tá? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Capítulo 11, versículo 1. O autor aos Hebreus dedica 40 versículos, irmãos, à fé. No capítulo 11, lá dentro do capítulo 11, para mostrar que o homem e mulheres de Deus, a grande nuvem de testemunha, fizeram por meio da fé no passado, tá? Essa grande nuvem de testemunha fizeram lá no passado. Assim ele encoraja os seus leitores a permanecerem lembrando que os cristãos têm promessas superiores, tá? Os irmãos podem estar olhando o versículo 39 e 40. Testemunho da fé, tá? Ao escrever aí, então, que os antigos obtiveram bom testemunho, o autor coloca o verbo obter no tempo e modo de forma que indica que foi Deus quem deu testemunho acerca deles, tá? Capítulo 11, versículo 2, tá? Falando aí a fé e a criação, versículo 3. O mundo foi criado pela palavra, exatamente como no Gênesis registra, disse Deus, tá? Tá lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, 6, 9, 14, 20, 24 e 26. Tá? Embora os cristãos sejam criticados e até ridicularizados, são os que melhor entendem. Pela fé entendemos o processo da criação no universo. Tá? Depois nós temos aí o capítulo 11, versículo 6, a indispensabilidade. Quem busca a Deus deve crer na sua existência. É indispensável para ele, né, crer na existência. Quem busca a Deus deve saber que ele é Deus e um Deus galardoador, recompensador, premiador. Tá? A fé dos antediluvianos, tá? Hebreus 11, do 4 a 7, falando da fé na Epístola dos Hebreus. Tá? No capítulo 11 vai falar de Abel, né? Versículo 4. Versículo 5 vai falar do Enoque. E versículo 7 vai falar de Noé. São os personagens antes do dilúvio, falando de Abel, Enoque e Noé. Tá? Depois nós temos a fé dos patriarcas, que vai do versículo 8 até o 22. Tá? Do 8 ao 19, os comentários sobre a fé de Abraão ocupam maior espaço do que dedicado a qualquer outro personagem do Antigo Testamento nesse capítulo. Tá? Ele era, por excelência, um homem de fé e pai de todos os que creem. Tá? Romanos 4 e 11, ou pai da fé, pai de todos que creem, o pai da fé. O esboço a seguir nos ajuda a compreender, a acompanhar os passos desse pai em muitas nações, tá? E saber o que ele realizou pela fé. O versículo 8 vai falar que Abraão obedeceu, o versículo 9 fala da peregrinação, o versículo 10 fala que ele aguardou, o 11 fala que ele gerou, no versículo 12 ao 16, Abraão prosperou e alcançou a pátria superior, e o versículo 17 até o 19, que fala que Abraão ofereceu. Depois ele vai falar dos patriarcas ainda de Isaac, versículo 20, tá? Sobre a fé de Isaac. O único fato que o escritor menciona foi a bênção de Jacó e Esaú. Tá? Depois no versículo 21 vai falar da fé de Jacó. Tá? As bênçãos que passavam do pai para filho era de grande relevância para a mente judaica. Então o escritor bíblico vê isso como um ato de fé. As bênçãos de Jacó foi de despedida sobre cada um dos filhos e de José são mencionadas como evidências específicas da sua fé. Tá? Referência aí de Gênesis 48, versículo 11 ao 22. Depois ele vai falar no versículo 22, a fé de José. O autor da Epístola aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, escolheu o episódio que pertence ao final da vida de José. Está registrado lá em Gênesis 50,
24 ao 26, José havia passado a totalidade da sua larga vida, e a não ser os seus primeiros 17 anos no Egito, né? Só toda a vida dele foi lá no Egito, somente os 17 anos que ficou lá na Canaã. Mas aquele não era o seu lugar. O cumprimento do seu pedido está em Êxodo 13:19 e também em Josué 24:32, que era de levar os seus restos mortais aí para a terra, que era a terra prometida, né? Que eles voltariam para a terra. Depois aí nós temos aí os patriarcas. Não, ainda dentro dos patriarcas, perdão. Falando aí de Moisés, né? Moisés, como Abraão, recebeu um comentário mais extenso aí na epístola, tá? O autor, ele já vai do 23 até o 29, né? Ele está dentro ali dos patriarcas, mas ele vai aí passando aí do versículo 22, tá? O autor, a autonegação de Moisés, no versículo 24, a solidariedade e a santificação de Moisés, no versículo 25, o sofrimento voluntário de Moisés, no versículo 26, a fé durante o êxodo, versículo 27, a fé na celebração da Páscoa, versículo 28, e a fé na travessia do Mar Vermelho, versículo 29, né? E aí o versículo 30 até o 38 agora, mais exemplos de fé, né? No versículo 32 o autor pergunta, né? O que mais direi? Pois me faltará tempo, se contar Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram-se em fuga os exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus corpos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, outros experimentaram escárnios, açoites e ainda cadeias e prisões, foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio de espada, andaram vestidos de peles, de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, das quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, pelas covas e cavernas da terra. Vai do 32 aí até o 38, né? Ele começa ali no 32, essa pergunta, e aí vai até o 38. Bom, irmãos, mostrando aí desses homens que pela fé estão lá na galeria, né, de Hebreus capítulo 11, né? E aí nós chegamos ao 39 e 40, que fala a fé em Cristo é superior. Ainda que tantas pessoas tenham feito e recebido coisas extraordinárias por meio da fé, e por isso obtiveram bom testemunho da sua fé, contudo eles não receberam a concretização da promessa, tá? Que está lá no versículo 39. O que o autor quer dizer é que nenhum deles viu o cumprimento das profecias referente à chegada do Messias. Em Hebreus 11:40, temos mais um texto que comprova a superioridade de Cristo, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Ele está se referindo à fé cristã, tá bom? E aí chegamos ao ponto, irmãos, já o finalzinho ainda da nossa aula, de conselhos práticos na epístola, tá? Mesmo sendo uma obra com uma visão teológica bem elaborada, Hebreus ainda assim nos deixa alguns conselhos práticos que deveríamos observar. Eis algum deles. Devemos lembrar que Jesus vive para interceder por nós, como nosso sumo sacerdote. Não devemos abandonar a comunhão com os irmãos, não devemos recuar na fé, temos uma prática melhor. Devemos procurar viver em paz com todos. Devemos evitar a raiz de amargura. Há muita gente guardando ressentimento aí na geladeira, irmãos. Não podemos ter a raiz de amargura. Não devemos trocar os valores do reino por ninharia, como fez Esaú. Devemos evitar a ganância. Devemos fazer o bem. Devemos lembrar dos nossos necessitados ou dos necessitados. São conselhos práticos aí que tem nessa epístola, tá? Nós precisamos observar todos esses deveres aí que ele vai nos apresentar aí para estarmos praticando.
Ah, Hebreus é um desafio ao indolente e aos que se recusam a crescer, tá? Ele desafia a nossa mente a ter uma visão da grandeza da obra de Cristo, herdeiro de todas as coisas. O próprio Jesus aprendeu a obedecer, como se vê no capítulo 5, versículo 8. Então, precisamos cultivar a obediência ao Senhor e à sua palavra como parte de um processo ou do seu processo pedagógico, tá? O propósito principal da epístola aos Hebreus é incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança. Nós precisamos entender isso, desse propósito inicial aí de Cristo, que é incentivar aos Hebreus, foi isso para ele, mas também para nós, a fidelidade a Cristo e também a essa nova aliança. Nós devemos estar firmados em Cristo. Então ele é um desafio, irmãos, ao indolente e é o que se recusa a crescer. Ele vai nos desafiar, irmãos, para que nós possamos ter a nossa mente e visão da grandeza daquilo que Deus tem para nós, tá? E nós somos herdeiros de todas as coisas com Cristo. Por isso, precisamos obedecer a Deus como Cristo deixou exemplo aí para nós. Amém? E assim concluímos hoje a nossa aula sobre epístolas gerais, falando aí sobre a carta aos Hebreus. Próxima aula a gente vai continuar aí falando, não será tão longa como essa, a epístola aos Hebreus aí ela é um pouco mais extensa, por isso que tivemos aí um pouquinho mais de conteúdo, tá bom? Mas nem todas serão assim dessa forma, tá bom, irmãos? Eu quero orar e agradecer a Deus pela vida dos irmãos que têm acompanhado as nossas aulas, que Deus possa frutificar a cada dia na vida de cada um de vocês. Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, ó Pai, e pedimos a tua bênção, Senhor Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão, ó Pai, acompanhando esta aula, que o Senhor possa vivificar neles tudo aquilo que temos falado e ensinado neste lugar, ó Pai. E que, Senhor, a bênção, Senhor Deus, que estava sobre, ó Pai, o povo de Hebreu, ali a igreja primitiva, os crentes, judeus, os cristãos judeus, e que tiveram as suas dificuldades, e esta carta vieram, o Senhor Deus encontra eles, cada um de nós que, Senhor Deus, porventura tenhamos esse tipo de dificuldade, possamos estar observando esta carta, observando, estudando, para que haja também um crescimento na nossa vida espiritual. Pai bendito e eterno, te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolações do nosso amigo Espírito Santo, seja com todos e todos digam amém. Deus os abençoe, irmãos, em Cristo Jesus. Esteja aí acompanhando a próxima aula, que dentro de breve estará aí disponível para os irmãos do nosso canal no YouTube. A paz do Senhor e obrigado a todos.